Muito bem. Então, a nossa palestra será Saúde Emocional da Família e será feita pela Juliana Arcanjo. Boa noite a todos os companheiros. É uma alegria estar aqui e agradeço aos companheiros a confiança de me ter delegado uma tarefa tão importante, que é de falar de saúde emocional, e ainda por cima, como se não bastasse ser da saúde emocional, ainda por cima da família, né? Bom, então vamos ao desafio. E, começando, foi interessante que o Roberto colocou aqui um trechinho da... Foi o Décio, né? Da palestra do... Aquele fala antes, né? Ele falando do conceito de saúde, segundo Emmanuel, que fala da saúde integral, né? Da alma. E aí vamos discutir um pouquinho, para a gente começar, os aspectos da saúde de modo geral, como a gente entende o conceito de saúde, até a gente chegar na saúde emocional e a gente fazer essa ligação com a questão da família. Então, quando se pensa em saúde, e aí buscando os conceitos que são estudados e divulgados, que a gente usa como base na ciência, por exemplo, como o conceito da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, disse que a saúde é um estado de completo bem-estar, né, entre 3 aspectos, que são o aspecto físico, o aspecto mental e emocional e o aspecto social. Então, para a gente dizer que está pleno de saúde, que a gente goza de saúde, na verdade, não é simplesmente a gente não ter nenhum tipo de doença, né? Se eu não tiver aparentemente ou registrado lá nos meus exames médicos nenhum tipo de doença, nenhum tipo de taxa fora da normalidade, isso não quer dizer que eu esteja saudável. Porque para eu ser considerado uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde, eu preciso ter um certo alinhamento entre essas 3 áreas da minha vida, que é o aspecto do meu corpo, do aspecto físico, né? Que ele até fala, interessante, que a gente precisa cuidar dele como se ele fosse eterno, do aspecto emocional, das nossas emoções, nossos sentimentos, e aí que são muito desencadeados pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, e do aspecto social, porque não vivemos sozinhos, né? O homem, por definição, ele é um ser gregário, ele é um ser que foi criado para viver o quê? Em comunidade. Mas nós não estamos aqui na Casa Espírita por acaso, né? Estamos aqui porque temos uma crença em comum e acreditamos que somente esses 3 aspectos não bastam, né? Então, eu deixei um espacinho ali para um outro aspecto que é importante a gente estudar, que é o aspecto espiritual. Então, para a gente analisar a nossa saúde, é imprescindível que a gente consiga se enxergar, se perceber, se olhar como a essência de que fomos criados. Nós somos verdadeiramente o que? A nossa verdadeira vida é a vida de espírito. Quando Deus nos criou, Ele criou o ser, né? Simples, inteligente, criou os espíritos. E então, por uma condição de aprendizado, esses espíritos, nós encontramos na matéria uma forma de experimentar, de praticar, né, esse crescimento. Mas nós não podemos esquecer que falar de saúde, então, é preciso ter esse alinhamento do que é a nossa essência, que é a nossa condição espiritual. E aí espiritual, porque essa é a nossa verdadeira vida, e que nessa trajetória de aprendizado, a gente precisa sim considerar todo o nosso histórico,
né? O nosso currículo de outras encarnações, tudo que fomos depositando ao longo das nossas vidas, no nosso perispírito e, consequentemente, que faz uma sombra no que nós, da forma como estamos hoje, e pensar nesse conjunto todo do que reflete. Bom, a gente está falando de um conceito de saúde de modo geral, mas a gente vai falar especificamente de saúde o quê? De saúde emocional. E aí, a OMS também, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um conceito específico para a saúde emocional. E o que é a saúde emocional, então? É um estado de bem-estar, onde os indivíduos, eles o quê? Eles realizam suas próprias habilidades. Onde nós lidamos com os fatores estressantes normais da vida. Onde trabalhamos produtivamente e somos capazes de contribuir com a sociedade. Então, dizer que nós temos saúde emocional, primeiro, é um estado de bem-estar. Bem-estar, a gente viu um conceito macro de saúde, onde a gente vai precisar ver o físico, o emocional, né, o mental, o social e o espiritual. E o emocional, ele está diretamente ligado ao quê? Ao bem-estar, onde trabalhamos as nossas habilidades, né, e sabemos lidar com fatores estressantes, que são o quê? Que são normais da vida, né? Ter saúde emocional é também o quê? Trabalhar, é preciso trabalhar de forma produtiva, ser útil. Porque social também tem a ver com saúde. Porque precisamos estar em sociedade, em contato com o outro, precisamos ser produtivos. Então, para termos também saúde emocional, é importante que a gente seja produtivo, né? Não só produtivo para produzir para mim, para o meu sustento, mas ser útil em vários aspectos para todos, né? E conseguir o quê? Contribuir, então, com a sociedade. Por que eu chamo atenção para essas palavras, né, para o bem-estar, para as coisas que são normais, para o trabalho e para a contribuição? Porque muitas vezes a gente para e fala que estar bem emocionalmente é um pouco estar naquele estado de repouso. Ah, quando é que eu estou bem? Quando eu estou descansando, estou na rede, estou fora do trabalho, estou num momento de tranquilidade. Será que esse é um sinônimo da gente conseguir, de alguma forma, ter saúde emocional? Porque isso eu tenho escutado muito. A gente hoje está, por exemplo, às vésperas de um feriado, e é normal que a gente já comece a se imaginar que, bom, amanhã eu vou estar tranquilo. Para quem, por exemplo, não for trabalhar, né? Porque tem gente que trabalha, inclusive, de escala nos feriados. Mas amanhã eu tenho feriado, amanhã eu vou poder estar tranquilo. E só de pensar nessa possibilidade de estar, de alguma forma, de repouso, a gente parece que vai se sentindo bem, não é? Mas o que nos leva a pensar isso, então? Se a gente está falando de saúde emocional, e essa saúde emocional é a gente saber lidar e enfrentar essas coisas que vão ser normais do dia a dia, o que nos leva, então, a pensar que estar nesse estado de repouso, ou de certa forma a gente pode pensar até fugindo disso, vai nos trazer uma certa saúde. É importante essa reflexão, porque muitas das vezes a gente acaba não parando para pensar na real causa, na essência dessas coisas e nos enfrentamentos que a vida nos convida. E por falar em enfrentamentos, a gente começa a falar de família. Porque quando, né, somos convidados a encarnar, e somos convidados a encarnar na nossa essência para viver, né, em sociedade com o outro, contribuir com o outro, contribuir com a sociedade, uma das formas mais inteligentes e de oportunidades que Deus nos deu
foi através dos aprendizados em família. Então, se ter saúde emocional é saber estar bem, é saber lidar, né, com todos esses fatores que são normais e estressantes, e na família sempre encontramos vários fatores desses, e na família precisamos aprender a ser produtivos, a contribuir uns com os outros. Esse, então, é o nosso grande desafio dessa noite, é pensar sobre isso. E o que seria, então, de nós, se não houvesse a família, já que acabei de dizer que a família é um dos grandes presentes, né? Que Deus nos deu como oportunidade, mas ao mesmo tempo é um grande presente desafiador. Na questão 975 do Livro dos Espíritos, essa é uma pergunta que muitos conhecem, porque fala de uma das maiores chagas que nos fazem retroceder, não retroceder, porque o espírito ele não recua, né? Mas às vezes puxa o pé da gente. Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria se por acaso nessa nossa trajetória evolutiva nós não dessemos mais importância à família, aos laços de família, a estar em família, a enfrentar as nossas vicissitudes, as dificuldades da vida, do dia a dia, em família? Então, os espíritos nos respondem: seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria um aumento do quê? Do egoísmo. Porque estar ausente do convívio da família, né? Evitar estar nessa mini sociedade, digamos assim, que é a construção da nossa família, isso nos tornaríamos mais ainda egoístas. Por quê? Entraríamos numa condição onde eu penso, eu ajo, e tudo o quê? Por mim, eu comigo mesmo, né? Sempre as preocupações comigo, as coisas que são importantes para mim, e não conseguindo dividir espaços, dividir tempo, dividir preocupações com aquele que é o nosso próximo, mais próximo, que é o nosso familiar. Então, esse é o nosso desafio duplamente. Desafio de viver em sociedade, desafio de estarmos juntos com os irmãos que estão não por acaso, para justamente aprendermos a parar de o quê? De ficar olhando muito só para a gente e começar a olhar para esse nosso núcleo que está junto da gente. Bom, e Joana de Ângeles traz um conceito muito interessante e bonito até de família, que ela diz que a família é a célula máter do organismo social. E o que Joana quer dizer com isso quando ela diz que a família é a célula máter, né, do organismo social? E quando eu fiquei pensando nisso, quem já estudou, né, os livros de Joana de Ângeles, lá na Psicografia de Divaldo, Joana, ela escreve muito sobre os aspectos psicológicos e, de alguma forma, tem uma linguagem um pouco mais difícil. Assim, nem todo mundo, de uma primeira vez, a gente consegue compreender plenamente. Eu tentei esmiuçar um pouco esse conceito e me perguntei, né? Eu não sou da área da saúde, ou pelo menos bióloga ou médica, que estuda a fundo a questão da biologia humana, mas, como psicólogo, tive algumas aulas lá de anatomia e fui me debruçar sobre por que ela faz esse comparativo com a célula. Qual a função da célula para o corpo, né? Para a gente começar a pensar qual a função da família para esse organismo social, para a nossa sociedade. Por que ela é tão importante e porque sem a família nós teríamos um aumento do egoísmo. Então, uma colinha aqui da biologia, 3 aspectos que eu achei mais interessantes da definição e
das células, né, da função dela em nosso organismo. Uma delas diz o seguinte, que a célula em nosso corpo, ela tem todo o material que é necessário para realizar as funções de um ser vivo, como, por exemplo, as funções de nutrição, produção de energia, reprodução, respiração e várias outras coisas. E aí eu me pergunto, puxa, se a célula, que é algo tão minúsculo, quando a gente precisa fazer uma análise, a gente vai, né, para o microscópio, ela tem essa função tão importante, e a gente compara essa célula à função da família, significa então a gente dizer, a gente pensar, que a família então ela também tem o quê? Todo o material necessário para que a gente possa realizar todas as funções que nós, seres vivos, precisamos. É na família que encontramos os meios para quê? Para respirarmos, para nos nutrirmos, para nos alimentarmos, para a nossa sobrevivência. E às vezes a gente pensa, né, apenas no aspecto de que é na família que temos os nossos maiores desafios, que na família é a nossa escola, que na família temos, às vezes, encontramos as nossas amizades e inimizades, né, simpatias e antipatias das outras vidas. Mas é justamente na família que nós vamos encontrar tudo do que precisamos. A gente não precisa ir buscar lá longe, porque é dentro de casa, porque é junto daqueles que estão próximos de nós que a gente consegue tudo o que a gente precisa. Um outro aspecto interessante que eu quis destacar é que cada célula ela tem uma função específica, né? Mas todas elas desempenham o quê? Uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais. Assim também são as famílias. Cada uma tem uma função específica. Cada família, às vezes, desenvolve um papel na sociedade. Cada pequeno núcleo de família, dentro da nossa grande família, também, às vezes, tem um papel diferenciado, exerce um papel diferenciado. Às vezes a gente tem aqueles tios, primos, não é? Aqueles que têm uma função mais específica de realizar tal tarefa na família. Tem sempre aqueles que são mais agregadores. Tem aqueles que, às vezes, que são os maiores desafios, justamente para aqueles que são agregadores poder treinar que, se são agregadores, tem que ter trabalho, né, gente? Porque, senão, se eu digo que sou psicólogo, mas não tenho paciente, como é que eu vou dizer que sou isso? Se eu sou médico, mas não atendo ninguém, não faço a medicina, para que eu sou? Então, precisamos o quê? Praticar isso. E, dentro da nossa grande família, se a gente for olhar, cada pequeno núcleo tem também a sua função, né? Mas todos desempenham o quê? Uma atividade comunitária. Nós todos estamos juntos. E se a gente for ampliar isso, inclusive para a família universal, a gente precisa pensar que, entre as famílias também, temos grandes responsabilidades, né? Quando, por exemplo, precisamos estar atentos se não estamos, às vezes, com as nossas condutas, com maledicências, com descasos, ou com qualquer outro tipo de ação prejudicando a família de alguém, não é? Porque precisamos o quê? Somos diferentes, mas precisamos estar atentos a essa ação comunitária. E porque estamos integrados a todos, né? Somos todos integrados. E mais uma questão que eu achei interessante quando a gente pensa na célula, a biologia nos diz que a maioria apresenta uma membrana envolvendo o seu núcleo, né? E se a gente for estudar, inclusive, mais a fundo, as células, elas têm vários componentes, né? Tem aqueles nomes difíceis que eu nem quis trazer, as mitocôndrias, que cada uma ainda tem a sua função, que se a gente fosse esmiuçar, a gente pode pensar ainda, né? Qual o papel da mãe, qual o papel do pai, qual o papel dos filhos, qual o papel dos avós, né?
Porque temos, sim, responsabilidades diferentes. Às vezes, quando a gente diz no popular, né, tem um que morde, o outro tem que assoprar. Na hora que um assopra, o outro tem que morder. Né? E não morder no sentido de que vai fazer mal. Mas precisamos estar atentos que sim, precisamos de mais regras às vezes, de ter lei, de ter pulso, de ter as rédeas do que está acontecendo nas nossas famílias. Não é? E a maioria, então, tem essa membrana que protege o seu núcleo. Qual será a membrana que protege as nossas famílias? O que será que nós temos que nos protege? Alguém arrisca uma palavra? Opa! Nós temos o nosso perispírito enquanto envoltório de espíritos, mas quando a gente pensa na família, o que nos protege? O amor nos protege. O que mais? Mas quando a saúde emocional da família não vai tão bem, o que nos protege? A oração, a fé também. Para a gente, inclusive, revigorar o amor, não é? A gente pode dizer também que a doutrina, ela nos protege, ela nos acolhe, ela nos faz estar em contato, não é? Com a doutrina do Mestre Jesus, os bons ensinamentos. Então, pensando num aspecto mais macro, tudo isso pode trazer a proteção para a família. E se a gente for olhar um pouquinho mais ali para o núcleo menorzinho, a gente pode perceber também, como lembrando agora a questão das funções de cada um, que muitas vezes sim, tem alguns elementos da família que também têm o papel mais específico de quê? De proteger, às vezes, aqueles mais fracos, não é? Bom, e tem um outro aspecto do conceito de família que é importante a gente conversar sobre ele, que é quando a gente fala que a família é uma escola. Né? E também, de um outro livro de Joana de Ângeles, ela traz essa mensagem que eu acho muito bonita, que diz que a família é uma abençoada escola de educação moral e espiritual. Então, escola é algo que tem aula todo dia, né? E mesmo que a gente tem férias, mas a gente já tem que se preparar para o ano seguinte. Tem aprovação, tem prova, às vezes tem recuperação, né? Algumas vezes tem reprovação, então tem que repetir o ano. É uma oficina santificante onde se lapidam os caracteres. O que a gente faz numa oficina? Oficina também, a gente dá o nome de oficina quando a gente vai praticar alguma coisa, não é isso? Oficina de costura, oficina de bordado, oficina de pintura. O que a gente faz numa oficina? A gente vai aprender, a gente vai praticar algumas coisas. Ou se a gente pensa na oficina de carro, não é isso? De lanternagem dessas coisas, é para quê? Para a gente consertar a lataria, não é isso? Para a gente consertar o motor, para a gente trocar óleo. Tudo isso por quê? Porque se a saúde não está indo bem, é no núcleo, é naquela célula que a gente viu, que tem a função, onde tem os recursos e que alimenta tudo, que a gente vai na oficina conseguir trazer esses recursos para todos que ali habitam. Né? É um laboratório superior em que se caldeiam sentimentos. O que tem num laboratório, gente? Laboratório a gente faz exames, a gente faz às vezes experiências. E isso fazemos também nas famílias. Nós o tempo todo, como estamos numa condição de espíritos ainda, que não somos ainda evoluídos e estamos num processo de provas e expiações, é aprendizado constante. Então é experimentação. É um laboratório, onde a gente vai aprender a ser um pouco mais paciente e, às vezes, os ingredientes que a gente usa não combinam com o outro. Às vezes, as ferramentas que a gente usa não funcionam com determinadas pessoas ou não. Então, a gente precisa estar sempre experimentando coisas novas.
Mas a questão é que, a todo tempo, a gente precisa estar fazendo experiências, precisa estar praticando, precisa estar aprendendo, precisa estar fazendo o dever de casa, não é? É ainda um local onde se refinam ideias. Onde a gente tem uma ideia, a gente vem para a casa espírita, a gente aprende o que é amor ao próximo, a gente aprende o que é caridade, mas como que eu vou na prática entender o que é isso ou praticar isso? Eu preciso refinar essa ideia da caridade, do amor ao próximo, aonde? Ali naquele ambiente onde eu tenho de tudo. Então eu preciso refinar, fazer esse experimento. E então transformar mazelas antigas, porque não estamos reunidos ali por acaso, não é? Em possibilidades preciosas para a elaboração de quê? Mistérios edificantes. Então, é o lugar onde a gente vai poder fazer. Depois de todas essas práticas de oficina, de lapidar, do laboratório, da escola, de refinar, né, de poder transformar o bruto no diamante, em aquelas mazelas antigas, em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. E aí, trouxe uma outra questão do Livro dos Espíritos para a gente fazer uma reflexão, que diz o seguinte: pensando em saúde emocional da família, pensando na importância da família, de por que, né, é importante que a gente lute cada vez mais para que as famílias elas não se desfaçam, que a gente lute cada vez mais pelas nossas famílias e pela harmonia, né, pelo ambiente emocional das nossas famílias. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Eu achei essa pergunta muito interessante para a gente trazer, porque em muitas conversas na atualidade, e tendo a experiência de conversar com muitas pessoas que às vezes passam por problemas com seus filhos, de desavenças, de brigas, de diferenças de opiniões, né? E outro dia uma mãe me dizia assim, mas Juliana, eu não posso obrigá-lo a fazer tal coisa, né? Eu não lembro se ela ia obrigá-lo a estudar ou não. Eu falei assim, mas se você como pai ou mãe, né? Me diz já que não tem como obrigá-lo a estudar ou não tem como obrigá-lo a cumprir determinadas tarefas, quem é que vai poder fazer isso? Como nós vamos educar os nossos filhos? Como nós vamos trazê-los, né, para seguir e experimentar aquelas coisas todas que nós vimos lá na definição da família, como essa escola, que precisa ser uma oficina? Se muitas vezes nós, como pais, a gente já percebe ou sente que não temos mais a rédea, que não temos mais a possibilidade de o quê? De orientação dos nossos filhos. Então, é preciso pensar, e essa pergunta me fez muito refletir sobre isso. Será que então, depois do nascimento, os pais eles não exercem influência sobre os filhos? Bem, e os espíritos nos dizem o seguinte: uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos, eles devem concorrer para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação. E ele completa, que eu não coloquei aqui, que nós, pais, nós seremos cobrados por isso. Porque essa é a nossa grande tarefa. Então, influência temos sim muito grande, né? Influência para quê? Porque nós, enquanto pais, nós precisamos estar atentos para o quê? Para auxiliar no progresso dos nossos filhos. Então, quando pensamos, quando lembramos da família como essa célula máter, onde dali a gente tem o ambiente propício para todo tipo de aprendizado, onde ali a gente tem o ambiente onde tudo se fornece, onde o alimento
né? E aí vamos começar a pensar no alimento. Que alimento nós precisamos fornecer aos nossos filhos? Nós precisamos fornecer à nossa família. E aí, enfim, eu estou falando de filhos, mas ao nosso esposo, aos nossos pais. Que alimento não do que o amor, do que a caridade, do que a tolerância, do que, às vezes, a resiliência, para saber compreender, muitas vezes, as diferenças entre gerações, de que os nossos pais, os nossos avós, eles têm pensamentos, muitas vezes, diferentes de nós. E quando ainda vivemos, né, aquele intercâmbio entre os netos totalmente tecnológicos já, nós, eu digo nós assim, eu lá pelos 45, entre 40 e 50, entre meio termo, porque eu já teve época de escrever carta, né? Minha prima está aqui, não me deixa mentir, que eu já escrevi muita carta para ela. Mas hoje em dia ninguém escreve mais carta. Então eu estou aqui nesse meio do caminho, mas meus pais não tinham lá. Hoje em dia que tem internet, mas na época deles era só carta. E olhe lá, não foi só telegrama. E os meus avós, como é que foi? E como fica hoje a linguagem, a interação? Não é? Será que concorrer para o progresso não é também a gente então saber interagir com todas essas coisas? E aonde surgem os problemas então de falta de saúde emocional, se não nas diferenças que vivemos? Se não, às vezes, na falta de habilidade que temos de entender a nossa função, de entender a nossa missão, de perceber a importância dessa célula, a importância desse ambiente que todos nós temos em comum. Todos nós aqui temos uma família. Né? Se não temos uma família, se alguém aqui mora sozinho, né, e não tem uma família que mora consigo ali no mesmo ambiente, no mesmo lar, mas tem uma família que mora em algum lugar. Não é? E se de repente não tem ninguém no mundo, será que a gente realmente não tem ninguém? Porque a gente tem aquelas famílias que nos acolhem, aquelas famílias que nós também pelo caminho acolhemos. E como nos reunimos com essas pessoas que amamos, não é? Então, uma reflexão. O lar, gente, ele se faz sempre a escola na qual os hábitos, eles irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Então, pensar em saúde emocional da família é pensar em hábitos saudáveis. É pensar no que fazemos cotidianamente, no que fazemos diariamente, repetidamente, para que tenhamos saúde. Porque se saúde é um completo bem-estar, é um equilíbrio entre aquelas várias coisas, o que fazemos? Nos aspectos físicos, no aspecto emocional, no aspecto social, no aspecto espiritual, para que a gente possa ter saúde. Não é? E o emocional é uma parte de nós que é muito sensível a todas as outras coisas. Porque muitas vezes, quando não estamos bem fisicamente, o emocional fica abalado. Quando não estamos bem com a nossa comunidade, com as outras pessoas, também o nosso emocional, de alguma forma, fica abalado. Quando não estamos bem e nem sabemos por quê, né? Espiritualmente, estamos carentes, trazemos ideias, trazemos carências, às vezes, de outras das nossas vidas. Também estamos com as nossas emoções prejudicadas. E como isso se dá nesse ambiente familiar, nessa grande escola, onde tem várias pessoas lutando pela sua saúde? Será que sabemos compreender essas diferenças? Como lidamos? O que nós cultivamos para que a gente possa ter o quê? Saúde emocional. Então, a gente precisa ter hábitos saudáveis. E vamos falar um pouquinho de alguns hábitos saudáveis que são imprescindíveis na família.
Bom, esse não apenas para a saúde emocional e não apenas para a família, tá, gente? Mas esse é para a vida, esse é para o trabalho, esse é para a casa espírita, esse é para tudo. Mas como a gente vai falar de família, vamos falar de comunicação. Como está a nossa comunicação em família? Será que nós nos comunicamos? E se a gente se comunica, como é essa comunicação? Porque às vezes a gente acha que se comunica. Tem um livro, que não é um livro espírita, mas ele é muito interessante, ele traz várias reflexões importantes para a vida, que o título dele é o seguinte: muitos se comunicam e poucos se conectam. Então, hoje, muitos de nós, muito se comunicam. E poucos de nós, às vezes, se conectam. Às vezes podemos achar que nos comunicamos porque falamos, porque interagimos no WhatsApp, porque temos o grupo onde falamos com as pessoas, com a família, porque eu sei onde meu filho está agora, porque eu sei tudo que está fazendo, o que está acontecendo, e eu acho que eu tenho tudo dominado, mas eu às vezes não estou conectado afetivamente, né, com aquelas pessoas mais próximas, com aquele meu núcleo, com aquela minha turma ali da minha escola. E é importante a gente criar esses laços de comunicação, mas de uma comunicação mais o quê? Afetiva. Onde a gente pergunta para o outro se ele está bem, mas a gente para esperar a resposta. Porque às vezes a gente tem medo do que o outro vai responder, né? Às vezes a gente pergunta, mas já pergunta assim, né? Que nem aquela coisa que a gente encontra na rua. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O outro já pergunta, já responde também perguntando. Mas ninguém para escutar se o outro não está bem. E às vezes quando a pessoa leva a sério a pergunta da gente e começa, né, como diz no popular, desfiar o rosário, depois a gente fica pensando assim, gente, que pessoa louca, eu só perguntei se ela estava tudo bem, ela veio me contar uma história completamente. Não é? E a gente, às vezes, para pensar assim, que nem sabe que pergunta que fez. Que se eu realmente perguntei se está tudo bem, eu tenho que estar mais disposto a ouvir. E quantas vezes no nosso lar nós perguntamos para o nosso companheiro se está tudo bem? Né? E aí perguntar, gente, não apenas na comunicação das palavras, mas perguntar se conectando, para realmente parar e escutar como foi o dia daquela pessoa. Né? E realmente escutar, e às vezes não se dá por vencido se a pessoa falar assim, foi bom. Porque às vezes também a gente não quer contar as nossas verdadeiras tristezas, as nossas mazelas, e a gente resume tudo com um tal do tá bom, foi bom, tá tudo bem. Né? Lá em casa os meninos tinham a mania de quando tinha prova, eu perguntava para eles assim, aí, como é que foi a prova? Foi boa. Mas só que o negócio era o seguinte, tirava 5 ou tirava 10, sempre a resposta era que a prova foi boa. Aí um dia eu dei piti, né? Falei assim, não, gente, peraí. Vocês começam a variar aí. Porque como é que foi boa e tirou 5, como é que foi boa e tirou 10? Né? Então, da mesma forma, o que é bom e o que é ruim? Agora, para ser bom e para ser ruim, nós precisamos nos conectar mais. Ter o hábito de fazer a pergunta desejando ouvir. E ter o hábito de, se às vezes o outro não pergunta, a gente também começar a ter coragem para falar. Senta aqui que eu preciso contar para você como é que foi hoje, porque hoje não foi bom, não. Preciso dividir o que aconteceu. Juliana, e uma vez me falaram assim, mas Juliana, eu não posso, vou ficar levando problema para casa. E aí como é que vai ser se eu for ficar levando problema para casa? Eu falei assim, bom, vamos começar a filtrar, né? Mas se a nossa casa é justamente esse ambiente que é a escola, onde a gente vai poder refinar tudo, o que essas outras pessoas vão poder ajudar para que a gente transforme isso?
E não simplesmente também fazer o papel de o quê? Despejou e pronto. Achou que limpou, né? Porque a nossa família também não é um depósito das coisas que a gente acha que não estão boas. Um outro hábito importante, gente, saudável em família, é o hábito de começarmos a desenvolver a coragem de enfrentar os problemas. Porque enfrentamos muitos hoje. E muitas vezes essa falta de comunicação, ela se dá porque a gente às vezes tapa o sol com a peneira. Porque a gente não tem coragem de enfrentar o problema. Porque a gente às vezes vê que a pessoa chegou meio acabrunhada, mas você, deixa quieto, depois que ela melhorar eu pergunto. E depois que ela melhorar, a gente já esqueceu. E aí a gente não pergunta. E aí a gente não desenvolve o hábito de quê? De olhar para o outro. E de enfrentar. Que às vezes se a pessoa ela chega com uma aparência, né, de que algo não está bem, a gente precisa ir atrás para saber o porquê que não está bem. Porque a única forma de ensinar é através do exemplo. Não é o exemplo é a melhor forma de ensinar, a única forma de ensinar é através do exemplo. Então, muitas vezes, a gente precisa perguntar 100 vezes para que o outro também aprenda. Assim, poxa, fulano sempre pergunta, acho que hoje é meu dia de perguntar. Não é? Cultivar pensamentos salutares. Como é que é isso, gente? Como é que a gente funciona? Né? A gente primeiro pensa, depois a gente sente e depois a gente exterioriza. Então, quando a gente cultiva determinados pensamentos e fica guardando aquilo internamente, se esses pensamentos eles não são salutares, a gente vai criando dentro de si mesmo uma bomba relógio. Então, às vezes, em família, a gente não está satisfeito com algumas coisas. Aconteceu uma vez, eu fiquei guardando aquilo. Falei assim, não foi bom, não estou satisfeito, isso não pode acontecer. E aí acontece, eu tento relevar, mas acontece de novo, e aquilo começa a me incomodar mais. E esses incômodos, eles viram sentimentos. Porque vira sentimento de quê? Às vezes de angústia, às vezes de preocupação, às vezes de irritação. E na hora que a gente menos espera, porque é assim que acontece, na hora que a gente menos espera, acontece o quê? A gente explode, a gente bota para fora. Não é? E muito dos enfrentamentos que temos em nossas famílias, das causas, às vezes, da falta de saúde emocional na nossa família, é porque, às vezes, vivemos nessas explosões. Por quê? Porque não aprendemos a dialogar, aí a gente volta lá para a comunicação. Porque não aprendemos a falar dos nossos sentimentos. Porque quando pensamos, ficamos guardando. Então, o primeiro passo, ele deve ser aqui, nos nossos pensamentos. Quando a gente pensar, a gente tentar limpar isso em nós. Ao menos bloquear os sentimentos para que o outro não sinta esses pensamentos energeticamente. Porque todos sentimos. O outro sente, nós sentimos quando alguém, às vezes, não está satisfeito com alguma coisa, mas não fala. Energeticamente nós sentimos. Porque o pensamento é vida, pensamento é um tipo de matéria, todos nós somos matéria. Quer dizer, somos energia. Então é preciso cultivar pensamentos salutares. E se não estamos conseguindo, se a gente vê que isso está se transformando em sentimentos, é preciso voltar lá no hábito da comunicação, enfrentar aqueles problemas. Porque às vezes é preferível enfrentar 2 minutos de atrito do que viver uma explosão que às vezes vai durar semanas com alguém insatisfeito com a gente. Ou às vezes brigas que duram muito mais de semanas dentro
de uma mesma escola, dentro de uma mesma célula, né? Onde funções que deveriam ser protetoras e culminar para a proteção daquela célula estão se atacando. Bom, um outro hábito imprescindível, esse eu não precisava nem falar, mas é justamente porque eu não precisava que eu vou falar dele, e que todo mundo conhece, é o quê? O culto cristão no lar, gente. Ou o evangelho no lar, como alguns chamam. Quando a gente falou lá da função, por exemplo, da membrana que protege, essa é um dos hábitos que nos ajuda o quê? A contribuir para a saúde emocional da nossa família. Para a limpeza das nossas emoções, para a limpeza dos nossos pensamentos, para a limpeza da energia do nosso ambiente familiar. Porque é no momento em que a gente se reúne para fazer o evangelho no lar, é que muitas vezes quando a gente não estava meio, né, de mal, digamos assim, com o outro, é que a gente tem que sentar e olhar frente a frente. É que a gente tem que fazer a prece, a gente tem que fazer uma leitura, né? E não tem como fugir desse encontro. Então, na pior das hipóteses, a gente está adiando o problema só por uma semana, porque semanalmente a gente vai fazer esse culto no lar, né? E para quem mora sozinho, e para quem não tem família perto, faz o culto, vamos usar as tecnologias para nos ajudar para o bem. Não apenas para as conexões outras, mas a gente pode fazer o culto via Skype, a gente pode usar outras ferramentas para a gente estar reunido com as famílias. Minha irmã mora lá no Rio Grande do Norte. Todo domingo a gente faz o culto, né? Minha irmã lá no Rio Grande do Norte, minha mãe na casa dela, eu na minha casa. Mais uma amiga que a gente adotou, que hoje é da família também. Às vezes vou lá na casa da minha mãe, que está perto, mas principalmente para minha irmã. É muito importante. A gente, uma vez por semana, a gente está reunido. A gente perguntar como é que vão as coisas, se as coisas estão bem. E um último aspecto importante, gente, que é ter sonhos e objetivos. Por que ter sonhos e objetivos é muito importante para a saúde emocional da família? Porque vivemos uma vida tão atribulada que muitas vezes nos perdemos no que tem para fazer para amanhã, no que tem para resolver para amanhã, nos incêndios que temos que apagar. E cultivar sonhos e objetivos entre nós, entre os familiares, é principalmente a gente pensar nesses sonhos e objetivos, considerando a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vida, que é na condição de espírito. Então, estar atentos de que muitas vezes, se a gente tem sonhos apenas materiais, de que eu quero conhecer o mundo, mas e conhecer o meu mundo? Conhecer o meu mundo interno? E os objetivos e os sonhos de viver em harmonia? E os objetivos e os sonhos que temos em comum quando os nossos pais adoecerem? Quando tivermos, porventura, alguma surpresa, né? Que às vezes não estamos preparados para viver as frustrações da vida. Então é importante que a gente desenvolva esse hábito de sonhar, né? E de sonhar com o que é verdadeiramente real para nós e que muitas vezes nós esquecemos, que é a nossa verdadeira condição na nossa vida. Bom, e uma pitadinha de alerta de algumas coisas que podem perturbar a saúde emocional da família. Algumas acabei de comentar agora, né, rapidamente. Mas é preciso estar atento aqui. Por exemplo, as doenças. Porque tudo vai bem enquanto estamos muito bem de saúde, né? Quando um daqueles aspectos lá do corpo físico, por exemplo, está muito bem. Mas quando alguém adoece, fica mais difícil da gente fazer a lição de casa, fica mais difícil, né, da gente fazer aquela função da célula funcionar
de forma igual e protegida para todos. Então, é por isso que a gente precisa estar preparado também para essas coisas. E saber, né, como no vídeo, que é justamente a doença vem por um motivo, de um para quê. Que é um para quê para quem está adoecido, mas é um para quê para a família. A doença não é só para quem está doente. A doença, muitas vezes, ela é para quê? Para nós, familiares. Então, o que podemos aprender com isso? Né? Para que, justamente nesses momentos de dificuldade, a gente não deixe que a nossa saúde emocional, que as nossas emoções, elas desestabilizem o nosso lar. Uma outra coisa que é preciso que a gente seja atento é o nosso ritmo de vida. Com ritmo de vida acelerado, onde muitas vezes já não temos mais tempo para fazer as refeições juntos. Né? Porque saímos cedo, não almoçamos em casa, ou cada um chega num horário, não temos mais hábitos de jantar. Em que momento nós nos reunimos? Em que momentos nós olhamos um para o outro? Né? Vocês desculpem eu dar o exemplo da minha família, tá, gente? Não é porque a minha família é melhor do que ninguém, não. Mas a gente experimenta e se está dando certo, eu quero compartilhar com vocês. Então, como lá em casa, meu marido sai, almoça na empresa. Eu, às vezes, almoço em casa. Minha filha, às vezes, almoça na UFES. Meu filho faz estágio lá em Vila Velha, não dá tempo de voltar em casa. O horário que a gente principalmente estabeleceu é de manhã cedo. E aí, de manhã cedo, na hora que a gente toma café, o evangelho fica do lado. Nem que seja um parágrafo, mas a gente lê. Não precisa, às vezes, comentar, mas a gente espera cada um estar ali preparando seu café e a gente faz a leitura. Porque é uma forma da gente começar bem o dia e da gente ter os meninos, de alguma forma, harmonizados. Que são 2 adolescentes, um de 22, uma de 20. Então, é pelo menos ter esse início do dia, porque no resto a gente não sabe se vai conseguir. Mas, se não conseguir fazer todo dia, é uma vez por semana, é como nós vamos criar esses momentos, esses hábitos saudáveis para estar junto, né, dos nossos familiares. Uma outra coisa que muito atrapalha é o medo de amar. E aí, por que eu estou falando, não é nem a falta de amor, mas é o medo, porque quando temos medo de amar, nós não nos entregamos. E o fato de não nos entregarmos faz com que a gente evite o quê? Esse estar em contato. E aí a gente foge dos cafés juntos, dos almoços juntos, do estar junto. Por quê? Porque a gente tem medo de se entregar. Porque a gente tem medo de sair magoado, porque a gente tem medo de se frustrar, né? Porque a gente tem medo, às vezes, de mostrar as nossas fragilidades. Então, estejamos atentos também. Se em nossa família, quem são aquelas pessoas, às vezes, mais arredias? Será que é arredio porque é tímido? Será que é o arredio porque talvez seja aquele indivíduo que tem um pouco mais de dificuldade de se abrir e pensar o que podemos fazer? E aí nós temos ainda, né, os conflitos, que todas essas coisas, essas diferenças podem gerar conflitos. E os desejos e expectativas irreais. Desejos e expectativas irreais são o quê, gente? Que, principalmente às vezes pai e mãe, né? Imagina que o filho vai ser X e o outro vai ser Y. E nós criamos expectativas do que nós temos de sonhos e do que nós queremos para o outro. E pela falta de comunicação, não damos espaço para o outro manifestar aquilo que ele tem como seus desejos e seus ideais. Não é? Então, é preciso cultivar o quê? Expectativas de aceitar que as pessoas, às vezes, têm escolhas, sim, diferentes. Bom, e rapidamente para terminar, não sei se vocês conhecem a fábula do porco-espinho, que diz o seguinte, que lá nas eras glaciais, né, os animais estavam todos morrendo de frio, e então eles ficaram sabendo que se eles ficassem juntos, eles perceberam que ao estar juntos, eles transmitiriam calor um para o outro
e as possibilidades de vida aumentavam. Então, a comunidade de porcos-espinhos resolveu tentar isso. E se juntaram. Só que ao se juntar, o que aconteceu? Um espinho começou a ferir o outro. E, bom, ninguém gosta de sair ferido, não é isso? Então, eles se separaram. Ao se separar, começaram a morrer de frio. E eles tiveram que repensar. Bom, queremos morrer de frio ou vamos enfrentar as nossas feridas e vamos enfrentar as nossas diferenças? Então, eles resolveram enfrentar as suas diferenças e resolveram aprender a se aproximar com mais cuidado, a, às vezes cuidar da ferida um do outro, mas, acima de tudo, não deixar que essas diferenças elas evitem o convívio, que é evitar o convívio em família. Então, que possamos refletir sobre os nossos espinhos, né? E o que podemos fazer, porque ninguém consegue mudar o outro. Então, que o dever de casa seja a autorreflexão. Do que eu posso fazer a partir de hoje para cuidar dos meus espinhos e para me aproximar dessa família, né? Que não é à toa que estamos reunidos, que tem uma função maravilhosa e essencial para a nossa vida, para a nossa existência, para que não morramos de frio. Gratidão, obrigada a todos pela paciência e pela companhia nessa noite. Um ótimo feriado para todos amanhã e cultivemos bons hábitos, tá?